Meus irmãos, a paz do Senhor. Estou aqui na casa do meu amigo Mauro, irmão Mauro, profeta de Deus, homem sábio da palavra, para a glória de Deus. Nós estamos conversando aqui a respeito da palavra de Deus e aí vou estar aqui colocando aqui o nosso vídeo, nós conversando sobre a palavra. Sim, irmão Mauro. Mateus, capítulo 27, versículo 62. No dia seguinte, isto é, o dia depois da preparação. Qual foi o dia seguinte? O sábado. O sábado. No sábado. E pela Bíblia, quem tem adventista guarda o sábado. O que o senhor acha, irmão Mauro? Olha bem, e reuniram-se os principais sacerdotes, os fariseus, perante Pilato, e disseram-lhe: Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, a minha tradução também está assim, embusteiro, quando ainda vivia, afirmou Aí é quanto, varão? Aí é quanto? Mateus capítulo 27, a partir do versículo 62. Pode ler. Vinte e sete, quanto? 27. É o capítulo 27, comecei do versículo 62. T. E quando ainda Four. depois de 3 dias, Five. refugia. What? Manda, pois, que o sepulcro, manda que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, e o furte e diga ao povo que ressurgiu dos mortos, que assim o último. Essa tradução que Tá no versículo quanto aí? Tá no versículo quanto? eu estou no versículo 64. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança seja até o terceiro dia, né? Pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilato: Tens uma guarda, presta atenção, tens uma guarda. Tens uma guarda. Agora, ide e tomai, ide tornai o seguro, como entendeis. Aí o versículo 66. E foram, pois, e tornaram seguro o sepulcro, selando a pedra e deixando ali a guarda. Profecia velada e selada. E o que o irmão Mauro acha desse negócio? Guardar o sábado. Os judeus até hoje diz que pode guardar o sábado
e precisa guardar o sábado. Alguns judeus ortodoxos que não crê que Jesus veio, né? E também os adventistas e outras tipos de igrejas que estão até dentro do cristianismo acreditam que o sábado é válido. Mas a Bíblia não diz isso, né, irmão? Não diz. Essa guarda o sábado é a profecia que Deus falou por meio de Moisés. A profecia. Você está vendo que Mateus 27, a partir do versículo 62, quem quiser ler pode ler. É uma profecia velada e selada. Eles estavam guardando, no caso, no Tava sábado, guardando o no corpo sábado. de Jesus, né? Você vê, porque no sábado não podia fazer nada, né? Nada. Pode ser no versículo Então eles 70, quebraram o sábado aqui. quebraram. Qual foi o dia seguinte? O dia seguinte era Domingo. sábado. Isso. No versículo 62. Que Jesus morreu na sexta-feira. Foi, no dia seguinte, isto é, o dia depois, né? Da preparação Do corpo, no do caso. corpo. Então fizeram o quê? Reuniram-se os principais sacerdotes, fariseus perante Pilato. Foi para a casa de Pilato. Depois de morto ainda condenava ainda. Interessante. Aí, para nós ver, o próprio Jesus falou assim, né, irmão Mauro? O próprio Jesus falou, ó, se cair uma ovelha num sábado, numa cova, vocês não vão tirar? Aí Jesus, quando fez um milagre, se eu não me engano, foi curar o cego, igual o senhor falou, ou não? Foi naquele dia que ele curou um cego ou um paralítico, não foi? Um dos dois. Foi sério, o Evangelho de João capítulo 9, versículo 16. João 9,16, né? É. E aí... Ele fala, esse homem Vamos não é colocar de aqui. Deus. Isso, Esse 9,16. não é de Deus, que ele não guarda o sábado. Isso, 9,16. Então, alguns dos fariseus diziam, né? Esse homem não é de Deus, olha. Que ele não guarda o sábado. Dizem outros, como pode um pecador fazer tais sinais? Porque o sinal que ele fez foi aqui, ó. Levou um cego, né? Aqui tá escrito aqui, ó. Era cego e Deus fez um milagre. E era sábado. E era sábado. Porque ele fez o quê? Fez o lodo, fez o barro. Né? Então, o próprio Jesus falou. E mandou no silêncio. Então significa enviado. O Jesus quebrou a hipocrisia dos fariseus. É a mesma hipocrisia de muitas vezes pregar e não viver, né? Porque eles falavam assim, ó, você não pode fazer no sábado. Mas você acha que se cair uma ovelha deles num buraco no sábado, eles não iam pegar, né, irmão? Eles não iam pegar? Ia pegar. Ia pegar. E não valia mais um homem do que uma ovelha? Jesus quebrou a hipocrisia deles. Os fariseus, eles não queriam seguir a lei de Moisés. Eles aparentavam ser uma coisa que eles não eram. Eles eram religiosos e eles não seguiam a lei. Eles fingiam seguir. Eles queriam o proveito pobre, beneficiar próprio, queriam se aparecer, se exaltar. É por isso que Jesus falou, ó, vocês não fazem como os fariseus orar nas praças igual eles oram. Porque eles queriam se amostrar, jejuar, mostrando que está jejuando, né? Como eles iam mostrar que estava jejuando, nem se cuidava da sua aparência, nem lavava o rosto. E a Bíblia vai nos dizer que também que Jesus falou, o Filho do Homem, ele é Senhor até do sábado. Isso mesmo. Pode falar mais um pouco aí, irmão Mauro. Desse assunto ou de outro. Fica à vontade aí para falar. Que os irmãos estão acompanhando aqui, ó. Nós estamos colocando o capítulo e versículo aqui que você está falando aqui, ó. Eles estão vendo aqui, ó. Vão ver tudo. Porque ele guarda o sábado. Guardar o sábado quer dizer guardar Jesus no sepulcro. Isso. Quem é a pedra? Jesus ele é a pedra. É a pedra. Que A os pedra construtores tava rejeitou, né? Jesus é a pedra. A pedra de esquina que os construtores rejeitaram. Isso foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que fez. Isso é maravilhoso. Foi o Senhor que fez. É verdade. Isso foi o Senhor que fez. Salmo 118, versículo 22 e 23. Desde antes da profecia, por exemplo, a profecia... Salmo quanto? Salmo 118, versículo 22, versículo 23, foi o Senhor que fez.
Salmo 118. Antes de Jesus, Deus já tinha profetizado pela boca do 23. profeta Moisés. A pedra que os edificadores, 22, né? É 22. Rejeitaram se tornou a cabeça de esquina. Da parte do Senhor se fez isso, maravilhoso é aos nossos olhos. Está escrito aqui, irmãos. Então, meus irmãos, eu queria até deixar uma oportunidade para o irmão Mauro falar uma palavra aí, da parte de Deus para vocês. Ele vai falando e eu coloco aqui na tela para vocês verem onde se encontra a palavra. Pode ficar à vontade, irmão Mauro, para falar uma palavra aí. Diz que lá não sei. Os guardas estavam lá quando o anjo desceu para remover a pedra. O que eles fizeram? Eles correram, foram à cidade para contar para os principais sacerdotes, escribas e fariseus. Porque eles reuniram, a Bíblia vai nos dizer que ele deu muito dinheiro aos guardas para que contasse que os discípulos tinham roubado. Eles quebraram mais um mandamento da lei. Falso testemunho, né? Falso testemunho. E a Bíblia diz, não levantará falso testemunho. Congregado, eles... Os 10 mandamentos estão em Êxodo. Êxodo quanto, irmão? Os 10 mandamentos estão escritos em Êxodo. Êxodo capítulo 20. 20? Primeiro. Tá vendo, meus irmãos? O irmão Mauro aqui é a Bíblia na cabeça. Ele tá igual os valdenses, não é os valdenses? Não sei se é os valdenses, mas eu esqueci aqui o nome agora. Parece que é. 20 quanto? Êxodo 20 Êxodo quanto? capítulo 20, versículo 1. É, isso mesmo. Mateus 28, versículo 11. É. Esse aí, né? A hora aqui do Mateus 28, Sim. versículo 11, vai nos dizer. Vê, meus irmãos, ó, lembra do dia de sábado para santificar. Aqui diz mais, não tomará o nome do Senhor em vão. Tem mais aqui. Qual é os outros mandamentos, né, Mauro? Honra pai e mãe, não matará, não furtará, não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Você falou agora quanto? Aqui só para dizer aqui, meus irmãos. Sim. Nós estávamos todos os guardas. Sim, nós estamos em Mateus. Aqueles adulteraram, aqueles fizeram aqui adulteraram também, que não adulterará, né? Sim. O adultério não é como a gente só. O adultério, quando você faz um documento, você adultera, ele fica adulterado. E tem um sentido espiritual e esse sentido, né? Mas você misturar um café puro, você vai misturar cevada junto com ele. Fica adulterado, né? Fica adulterado. Um exemplo. Porque Mateus 28, verso 11. 28, 11. Ora, enquanto eles iam, eis que alguns da guarda, Tô conversando e comendo aqui, irmãos. alguns da guarda foram à cidade, e contaram aos principais sacerdotes e tudo quanto havia acontecido. No versículo 12. E congregado eles com os anciões, tendo consultado entre si, e deram muito dinheiro aos soldados. Versículo 12. Deram muito dinheiro aos soldados. Para quê, Raquel? E ordenaram-lhe que dissesse que vieram
de noite os seus discípulos e, estando nós dormindo, furtaram. Adulterando com mentira. E se isto chegar aos ouvidos do governador, que nos persuadimos e vos livraremos de cuidado. Então eles, tendo recebido o dinheiro, e fizeram como foram instruídos. E assim essa história tem se divulgado entre os judeus até o dia de hoje. Ô, meus irmãos, como para ver o milagre é grande. O irmão Mauro, você enxerga dos dois olhos ou só consegue um? Só de um, e ele consegue ler a Bíblia, irmãos, no celular. Olha o milagre, a obra de Deus linda. Então, é por isso que ele lê assim compassado, é porque ele tem um problema nas vistas e ele lê só usando um olho, só um olho que ele consegue enxergar. E ele faz praticamente tudo dentro de casa. Graças a Deus, Deus deu essa grande bênção para ele, esse grande milagre dele conseguir ler, conseguir fazer as suas atividades. Então é só agradecer a Deus por um milagre que Deus fez na vida dele, né, irmão Mauro? Então, irmão Mauro, conclui aí que nós vamos acabar o vídeo. Mateus 21. Vou colocar aqui pro pessoal ver. Fala aí, Mateus 21, para nós encerrar aqui. Não roubará, né? Não roubarás. 21, versículo quanto? Versículo 40. A partir do versículo 36, que fala não 36. Não roubará, parece. Deixa eu ver lá se no versículo 42, que fala não matarás, como mesmo que fala sobre os lavradores. É isso mesmo. Depois enviou outros servos, maior nome do que os primeiros fizeram mesmo, é. Então, meus irmãos, nós vamos encerrar por aqui. Depois eu vou colocar o irmão Mauro em mais uma oportunidade para ele falar. E vou deixar ele à vontade. Vou deixar o celular aí. Vou ficar com o celular só colocando os textos que ele vai falando para vocês ficarem lendo, tá? Deus abençoe vocês. Grande abraço. Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Tá bom? Deus abençoe.